Bem-vindo a mais um webinar, esse super especial com a presença do meu amigo e parceiro de longa data, Percival Oliveira, fundador do Funil de Vendas. Hoje nós vamos falar sobre mapa de empatia. Você sabe o que é o mapa de empatia? Como a gente colocou na chamada aqui, né, Percival? Se você não sabe o que é mapa de empatia, dificilmente você vai conseguir entender como é o seu cliente ou o seu usuário e dificilmente você vai conseguir, a não ser com muita sorte, chegar no seu usuário, no seu cliente. Percival, obrigado pela parceria aqui mais uma vez, se apresenta, fala qual que é a sua expectativa aqui para essa tarde. Legal, Rodrigo, obrigado aí pelo convite, né? De praxe, fazer esse agradecimento para você, a gente é realmente parceiro de longa data aí, já fizemos aí uma dezena de projetos juntos, mas o que eu acho primordial a gente ser assertivo no seguinte, né, Nascimento, é entender que empatia fala-se muito e pratica-se pouco, essa é a minha percepção, tá, Rodrigo? Então, quando a gente fala da prática, e é a prática que vai trazer para nós ali realmente o que a gente pode fazer e deve fazer em termos de ação, eu gosto muito dessa ferramenta que a gente vai apresentar hoje pela sua simplicidade, né? Então, a gente vai levar um pouco do nosso conhecimento, mas o mais importante é entender que a empatia é o poder gigante das empresas hoje. Você pode ver que todas as empresas que hoje crescem de forma exponencial são empresas que realmente levam a empatia no outro nível, mas isso precisa ser de forma simples, né, Nascimento? Então, o objetivo hoje é trazer uma ferramenta que a gente pratica muito, né? Nosso time aqui, o time da FNC, pratica muito e que a gente sabe que dá resultado. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa nossa experiência aqui para que transformemos toda essa ferramenta, toda essa metodologia da empatia em algo bem simples e praticável. Eu acho que esse é o nosso grande legado, né, Nascimento? Não, é isso. Você falou um ponto agora muito importante. Tem que ser algo prático, tem que ser algo rápido. Nós, como consultores aqui, a FNC e o Funil de Vendas atuam em conjunto em muitos clientes, em muitas empresas, entendem o negócio, vão desde da ideação, da imersão no negócio, até o projeto de desenvolvimento ou entrega de uma solução, mas nós somos, acima de tudo, consultorias de negócio. E nós sabemos que os negócios, muitas vezes, acabam atropelando, a rotina acaba atropelando a nossa capacidade de parar para planejar, de parar para fazer um mapa de empatia. Então, tem que ser algo prático. Vocês vão ver aqui na prática que, em poucos minutos, vocês conseguem fazer um mapa de empatia e conhecer melhor o seu cliente ou o seu usuário. E só um recadinho para quem ficar até o final, né, Percival? Vamos ter duas surpresas aqui. Quem ficar até o final, vale a pena, porque vão ter duas surpresas bem especiais. Legal, isso é importante. Muito bom, muito bom. Vamos para a prática. Gente, então nós vamos estar falando aqui, outro detalhe do Nascimento, que depois vai ter um espaço para perguntas, né? A gente não quer aqui, a gente não tem nem a pretensão de esclarecer tudo, porque realmente é um tema que pode ter uma profundidade maior, aliás, deve ter uma profundidade maior. Lembrando que isso é um exercício, por mais próximo que esteja da nossa realidade, é um exercício e ele deve ser praticado, né, Nascimento? Então, essa prática, cada vez que você olhar para o teu quadro de empatia, você vai ver o quanto você pode melhorar. Isso é poderosíssimo. Isso que é importante deixar claro. Mas vamos para a prática, né, Nascimento? É isso aí, muito bem lembrado. Você não precisa nem esperar até o final, tá? Se você quiser, já pode ir colocando suas perguntas. Nossa equipe já vai filtrando, já vai respondendo. Eu e o Percival também vamos colocar nossos contatos aqui no fim, mas a nossa equipe já vai respondendo, já vai selecionando as perguntas. Não pode ir perguntando aí, fiquem à vontade vocês, por favor. A interação, né, Nascimento, é importantíssima, né? Hoje a gente fala de cocriação e criar esses valores juntos aí vai realmente fazer a diferença. Mas vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, nós vamos para uma plataforma, né, que aqui o pessoal do Funil de Vendas aqui desenvolveu, e a gente vai usar essa plataforma como ferramenta para a gente conseguir explicar realmente o que é o quadro de empatia. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, Nascimento, e a gente vai olhar para essa ferramenta aqui, que é o nosso WeCanvas, tá? Então, nós vamos aqui desde o início, tá, Nascimento, criar um novo Canvas aí, que é o Canvas de mapa de empatia.
A gente vai chamar aqui de FNC 23. E a gente vai aqui abrir o que é o nosso quadro de empatia. Legal? Só fazer uma pauta aqui, Percival, rapidinho. Nós vamos explicar, tá? Mas esse é um template para você fazer o seu mapa de empatia. O Percival vai falar um pouco melhor sobre o Canvas, mas esse é um template. Você poderia fazer isso até num papel, de um caderno, se você quisesse. Mas fica até o final, que tem uma surpresa boa aí. Vamos lá, Percival. Eu vou falar, Nascimento, até para deixar assim, curiosidade, né? Acho que um dos melhores mapas de empatia que eu já fiz na minha vida foi num guardanapo num restaurante, cara. Um guardanapo de papel num restaurante, tá? Então, muito bem colocado por você. É o seguinte, isso aqui é uma metodologia, a gente gosta de dar crédito para quem realmente desenvolve as metodologias, certo, Rodrigo? E está aqui embaixo, no cantinho esquerdo aqui, quem é o criador desse template? Xplan é uma empresa americana top. Eles criaram esse template e a gente tem que dar os créditos, correto? Assim, então, isso é universal. Conhecimento é aquilo que você consegue levar para as pessoas. Então, a gente tem que dar o crédito, sim. Mas vamos ao que interessa, né, Nascimento? Vamos entender o seguinte. Muito se fala de empatia, e empatia é o que todo mundo, de certa forma, entende como o seguinte, né? A gente calçar o sapato do outro, né? Você realmente vai calçar o sapato do seu cliente. Mas o mais importante, você vai ter que andar 1 quilômetro com esse sapato, tá? Essa é uma diferença, né? Uma coisa é você calçar o sapato, outra coisa é você andar com o sapato do seu cliente. Essa é a grande sacada. E outro dia me perguntaram o seguinte, tá bom, mas todo mundo tem empatia? E eu posso dizer com bastante certeza para vocês, todo mundo nasce com essa empatia. Então, fizeram até um experimento científico que diz o seguinte, o bebê na maternidade, lá quando eles estão todos juntos ali naquele momento ali, antes de ir para os pais, né, tal, e fizeram um experimento dizendo o seguinte, quando um bebê chora, nascimento, os outros todos tendem a chorar no mesmo momento, porque eles são empáticos. Né? Então, a empatia é algo que já nasce com a gente. Tá? Infelizmente, no decorrer da vida, pelas nossas rotinas, a gente vai deixando de ser empático. Tá? Mas isso é da natureza humana. Então, é um fator importante a gente entender. Né? Isso é da natureza humana. Empatia, ser empático é da natureza humana. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala da nossa persona, de quem a gente quer se colocar no lugar, a gente precisa ter um fator importante, Nascimento, que as nossas consultorias deram essa expertise para nós. Que momento que eu estou, que projeto que eu estou. Quanto mais claro eu também sou do meu momento atual, do momento da minha empresa, do meu projeto, para eu poder me colocar no lugar dessa pessoa, é importante para que todo esse processo flua de forma mais natural. Então, Nascimento, eu acho que agora começa o nosso desafio, né? Sim. Lembrando que nós vamos fazer um case real aqui, e aí a gente tem que se posicionar no projeto. Onde nós estamos agora? Então, Nascimento, qual que é a tua visão, cara? Como que a gente poderia explorar um projeto aqui perto da realidade da maioria de quem está nos assistindo aqui, para a gente ser o mais acadêmico possível? É isso que projeto nós faremos hoje? Muito bem colocado, Percival. Já me deu uma deixa para falar algo bem importante aqui. Para que nós usamos o mapa de empatia? Pode ser usado para qualquer coisa que você, de alguma forma, precise entender o outro interlocutor. Então, você pode ser um Product Owner, um Product Manager, enfim, pode ser um designer. Você quer saber como atingir um usuário, como atingir um cliente, está no início de um projeto, você pode se colocar no lugar dele, criar personas. Então, por exemplo, eu vou fazer um aplicativo novo para a minha academia. Eu vou criar ali a persona dos meus alunos, de repente. Eu vou fazer um mapa de empatia de um aluno ou de um professor, um coach, por exemplo. Não é um produto. Eu quero simplesmente vender mais. Eu sou uma consultoria, eu quero vender mais. Então, eu vou me colocar no lugar de um possível cliente. Eu vou mapear como é um possível cliente. Eu sou uma loja, uma pizzaria, não importa. Você consegue ali criar personas. E o que é muito importante, personas. A gente vai ver na prática aqui, eu vou explicar o que eu estou falando. Para o caso ficar real, essa semana nós começamos aqui na FNC o relacionamento com uma empresa de agrobusiness, que eu não conheço, eu tive uma conversa só por telefone, então vamos usar essa pessoa como exemplo. Meu contato lá é o diretor de tecnologia, o CIO da empresa.
que deve ter ali, é importante a gente mencionar também ali mais ou menos a faixa etária, deve ter ali por volta de 50 anos, Percival. Legal. Então, é o diretor de tecnologia. Isso. Certo? Ele tem 50 anos, pode colocar aí, acho que é mais ou menos isso. 50 anos. Legal. E aqui, né, Nascimento, o importante você colocar é assim, puxa vida, eu nunca tive contato com essa pessoa, não vou conseguir fazer. Não, você vai conseguir fazer. Acho que esse é um dos pontos bacanas ali da gente colocar, né, Nascimento? Isso é um exercício, né? Porque as dores, no final, né, Nascimento, são muito parecidas, né? E eu sempre digo o seguinte, você vai conseguir fazer as conexões das suas experiências com o momento que você vive. Então, como eu não estou nesse mercado, eu não estou inserido, né, Nascimento, eu acho que eu vou conseguir fazer algumas perguntas relevantes aí, né? Com certeza, então, com certeza. Eu já entendo o seguinte, pô, eu vou me colocar no lugar de um diretor de tecnologia, pô, legal. Esse cara tem perto de 50 anos, legal. Ô Nascimento, fala para mim, o que é um ponto da rotina, na sua visão, desse diretor de tecnologia? O que é um ponto da rotina dele? Sem dúvida alguma, pessoal, um ponto da rotina é garantir que a equipe dele garanta, né? Ele, mas indiretamente também a equipe garanta a estabilidade, integridade, segurança do ambiente dele. Um ponto da rotina é que o nível de serviço seja um serviço de qualidade, que a tecnologia consiga sustentar o negócio, porque é uma empresa de agro. O negócio principal não é TI. TI é simplesmente um meio, uma ferramenta para que o negócio se mantenha funcionando em pleno funcionamento. Então, com certeza, existe na parte dele essa preocupação em ter, né, a tecnologia ali funcionando de uma forma que gere, que agregue valor ao negócio. Isso, com certeza, é uma constante preocupação. E o que você falou sobre não conhecer, isso é muito legal, porque eu não o conheço. Eu tive uma conversa de 30 minutos com ele no telefone, mas se colocando no papel de um diretor de tecnologia, provavelmente esse é o desejo de qualquer diretor de tecnologia. Então, Legal. é uma amostra que a gente consegue realmente fazer de qualquer pessoa. Legal. Então, olha só, eu já começo a entender o seguinte, né, Nascimento? Ele é o diretor de tecnologia, tem 50 anos, e assim, o desafio principal das rotinas que ele tem lá do dia a dia é garantir a sustentabilidade do negócio. É isso aí. Certo ou não? Sustentável do seguinte ponto, né? Não ter nenhuma ruptura, não ter nenhuma perda de dados. Vai me corrigindo se eu estiver errado, mas... O negócio não parar de jeito nenhum. Não parar de jeito nenhum, por quê? Porque TI, no caso aqui, ela sustenta o negócio e ela sustenta a estratégia do negócio, né? Isso aí. Então, acho que isso é uma pegada importante. Pô, legal. Então, eu já estou conseguindo visualizar essa pessoa. Tem mais algum ponto, o Nascimento, que você acha que é importante dentro do perfil dessa pessoa? É uma pessoa muito conservadora, aparenta ser muito conservadora, ser mais old school quando a gente fala de tecnologia. Tá. Porém, o meu desejo como consultor, isso é legal deixar claro, o meu desejo como consultor é vender transformação digital. Legal. Percebam que nesse post o Percival não está colocando o que eu quero vender. Ele está colocando o perfil da pessoa. O que eu quero vender a gente vai desenvolver depois. Legal, legal. Então, ele tem que tomar muitas decisões, o Nascimento? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Decisões fazem parte do dia a dia, certo ou não? Com certeza. Legal. Nascimento, eu sempre gosto, é uma particularidade, né? Para deixar mais humano, porque eu acho que isso é importante, né? A gente deixar o exercício mais humano. Eu sempre gosto de colocar um nome nessa pessoa, o nome dela. Não precisa ser o nome fictício, tá? Até para a gente não expor as pessoas, tá? Mas vamos dar um nome para essa pessoa. Como que a gente pode chamar? Vamos chamar de Carlos. Carlos, ok? Então, o Carlos é diretor de tecnologia, tem 50 anos, né? O desafio dele diário é garantir a sustentabilidade do negócio e ele é um cara que toma decisão todo dia. É isso. Certo ou não? Ok? Ok. Olha só, gente. Esse posicionamento, quando a gente colocou isso aqui, eu vou deixar ele aqui embaixo, o Nascimento, até para... Deixa eu só melhorar aqui a questão da...
Carlos aqui com letra maiúscula, tá? Então, esse é o Carlos. Então, ele é o centro do nosso pensamento aqui. Eu vou deixar aqui embaixo para a gente ter uma visão bacana de todo o canvas, né? Todo o mapa de empatia. Então, eu começo a entender, olha só, em pouquíssimos minutos aí, né, o Nascimento, a gente já entendeu que o Carlos é diretor de tecnologia, ele tem perto de 50 anos. O desafio diário dele é garantir essa sustentabilidade do negócio, tá? E é um cara que tem que tomar decisão todo dia. Tá? E aí, começa a dica também, né, o Nascimento. Eu posso explorar vários momentos aqui. O mais legal desse primeiro ponto do mapa de empatia é que você automaticamente começa a fazer conexões, né, Nascimento, com as suas experiências e tudo mais. Outro detalhe, gente, estamos aqui, eu e Rodrigo Nascimento. E o mais ideal é que você consiga ter mais pessoas, né, e quanto mais diverso essas pessoas são dentro da sua companhia, até de fora da companhia, mais rico vai ser seu mapa de empatia. Certo, Nascimento? Quanto mais pessoas multidisciplinares você conseguir colocar, vai ser mais rico ainda o seu mapa de empatia. Certo, Nascimento? Sim, com certeza, né? Essas perspectivas diferentes são sempre importantes. Quando nós fazemos nas empresas, nós sempre pedimos ali pelo menos, no mínimo, para o mapa de empatia, ali 5 pessoas, daí para mais, e nós pedimos dessa diversidade de áreas dentro da empresa, né? Traz alguém de comercial, traz alguém de marketing, traz alguém de administrativo, né? Como a gente faz no design thinking também, é a mesma coisa, porque é importante a gente ter, né, perspectivas diferentes. Legal. Isso é super importante, né, Nascimento? Sim. Ótimo. Agora eu já sei quem é o Carlos e agora eu estou no meu desafio. Agora a gente precisa olhar um pouquinho para o meu desafio para ter essa conexão com o desafio do Carlos. Então, nós estamos falando de transformação digital. É isso, Nascimento? Isso aí. Então, o nosso projeto é sobre transformação digital. Como o nosso projeto vai conseguir fazer essa conexão com o Carlos? Correto? É isso aí. Então, eu vou colocar aqui no canto, aqui, ó, nosso projeto chama-se Transformação Digital. Beleza, Rodrigo? Então, agora eu sei claramente onde eu estou, qual que é a minha proposta de valor, mesmo que ampla, porque quando a gente fala de transformação digital, né, Nascimento, é bem amplo, né? Mas eu sei que tem o Carlos, existem outros Carlos em outras empresas, certo? Mas eu já dei meu pontapé inicial. Agora, gente, aqui é importantíssimo realmente a gente se colocar, a gente vestir a camisa do Carlos, né? Se colocar no lugar dele e tentar olhar com os olhos do Carlos. Esse é o primeiro ponto. Então, a felicidade dessa ferramenta é o seguinte, cada um desses pontos aqui a gente vai conseguir explorar. Então, quando o Carlos, e agora eu no lugar dessa pessoa, está olhando para a transformação digital, o que ele vê? Nascimento, você, no lugar do Carlos, né, que tem 50 anos, está lá, tem que tomar decisão todo dia, tem que sustentar o negócio, né, tem que garantir essa sustentabilidade. Quando alguém te fala, quando você vê isso em alguma reportagem, quando você vê isso em algum livro, o que acaba batendo nos seus olhos, cara, em relação à transformação digital? No caso dele, principalmente, né, que é uma empresa mais de agro, eu suponho, minha sugestão, né, é que ele veja que o mercado dele, o mercado no qual ele está inserido, Sim. está cada vez mais de portas abertas para a tecnologia, né? Então, ele vê, com certeza, a tecnologia cada vez mais inserida no negócio dele. Nascimento, eu posso colocar assim, então, ele vê que o mercado está acelerando na direção da tecnologia. Sim, pode ser. Né? Mercado acelerando na direção da tecnologia. Certo ou não? Ele vê isso, né, Nascimento? Quando ele olha uma reportagem, ele vê a projeção do agro, né? A infraestrutura de TI chegando até o campo, né? Através da comunicação. Muito se fala agora do 5G, né? O Nascimento chegando, isso empoderando o homem do campo. Eu vi essa frase esses dias. Então, ele vê que isso está acontecendo, né? Sim. Ele enxerga isso, ele vê isso nas notícias, ele vê isso no comunicado de um artigo específico da área dele e tudo mais, ele consegue ver isso, correto? Correto. O que mais, o Nascimento, que ele consegue
vê acontecendo no dia a dia dele? Nessa mesma linha, como ele é um cara antenado, muito provavelmente, por ser um alto executivo, ele provavelmente vê um grande número de agrotechs, digamos assim, né, são startups aí da área agro, se inserirem no mercado. Então, aumenta-se a concorrência. Assim, empresas até menores com potencial de crescimento muito rápido, é isso ou não? Sim. Ele vê isso, né? Vê, com certeza. Não. Até é engraçado, agrotech, né? É um termo que daqui a pouco vai ser muito comum, né? Sim. Muito comum, né? Legal. O que mais, o Nascimento, que você acha que é relevante a gente entender que é o que ele vê? E como que ele vê a concorrência dele, o Nascimento? Você tem uma ideia de como ele consegue ver a sua concorrência? Bom ponto, Percival, até para a gente ser didático, né? Aqui nós estamos falando da pessoa. Sim. Então, vamos supor que essa pessoa, o Carlos, ele tenha vários amigos, também diretores, ou gerentes, ou líderes, em concorrentes, né? Então, muito provavelmente eles se conversam, né? Muito comum executivos terem grupos ali que se conversam. Então, muito provavelmente, o Carlos vê os seus pares ali, os seus colegas, já iniciando a sua transformação digital. Iniciando essa transformação, certo? Certo. Ele consegue ver isso, né? Ele consegue ver perfeitamente esse movimento que as pessoas que estão na mesma linha dele, né, na mesma questão de cargos ou muito perto ali, que estão já tendo esse movimento, ou buscando informação, ou aplicando já alguma coisa, né? Ele consegue ver isso, correto? Beleza. Então, gente, olha só que importante isso. E aqui é legal a gente ser realmente muito específico, né? Aqui quantidade é importante. Por isso que quando eu envolvo mais pessoas, eu posso ter aqui olhares diferentes. Se eu tivesse alguém aqui da área financeira, com certeza esse alguém da área financeira poderia dar uma contribuição dizendo assim, olha, ele está vendo que o mercado cresce 2 dígitos por ano. Certo ou não, Nascimento? Sem dúvida. Se você tivesse alguém aqui do RH, poderia falar assim, ele está tendo um gap porque as pessoas nessa área têm um turnover muito grande. Então, por isso que é importante você ter outras pessoas com outros olhares que vão trazer uma relevância sobre pontos que a gente, na maioria das vezes, não consegue se a gente tiver um time mais restrito. Certo, Nascimento? Mesmo. Tá? Então, aqui, como a nossa ideia é ser bem assertivo, olha só como nos provoca um olhar. Eu gosto muito desse exercício, porque no primeiro momento você já vê. É só se colocar no lugar dele que você começa a ter essa visão. Isso é super importante, né, Nascimento? Então, ver, é o que entra, é o input, tá, gente? É o que entra no cérebro dele nesse primeiro momento. Então, isso acho que ficou claro aqui, né, Nascimento? A ideia do que é, o que o Carlos vê quando a gente fala de transformação digital. E agora, o meu conselho, gente, é que a gente faça no sentido anti-horário, né, que a gente complete o Canvas aqui no sentido anti-horário. Bom, isso é o que o Carlos viu, certo ou não, Nascimento? É isso mesmo. Como eu disse, eu posso ter outras visões quando eu compartilho isso com outras pessoas, mas a partir do momento que ele vê, ele começa a gerar o quê? Um pensamento, um sentimento. Então, eu vou até usar aqui outras cores, o Nascimento, para ser o mais didático possível, tá? Então, gente, quando eu me coloco no lugar do Carlos e estou vendo isso que a gente acabou de levantar, o que o Carlos pensa? O que ele acaba sentindo, o Nascimento, quando ele está pensando sobre transformação digital? O que você pode nos ajudar nesse pensamento do Carlos aí? Acho que pelo perfil dele conservador, acho que o primeiro sentimento dele é o medo de ficar para trás, né? O medo de ficar desatualizado. Uhum. Medo de perder o time. Pode ser ou não? Pode ser. Ele tem medo de perder a onda, né? Ele tem medo de perder aquilo e ficar para trás, certo? Exatamente. É um medo que ele acaba carregando. Perfeito, perfeito. Porque lembrando, né, Nascimento, nós estamos aqui no lugar do Carlos, né?
É claro que o Carlos tem o reflexo da corporação, da organização que ele está trabalhando. Mas aqui nós estamos calçando os sapatos do Carlos. Sim, sem dúvida. E muitas vezes o próprio gestor ele tem medo porque ele está desatualizado. Isso. Não está falando da empresa, ele mesmo. Por exemplo, ele não conhece nada de transformação digital, ele não sabe o que é IA. Então ele tem medo porque ele é um cara mais à moda antiga e talvez ele tenha medo de liderar essa transformação, por exemplo. O Nascimento, já pegando um gancho aí, ele pensa e sente, preciso me atualizar. Com certeza. Né? O que mais que ele pensa? Por outro lado, por ele ser conservador, eu colocaria que ele pensa que ele não pode desfocar do negócio principal, aquele famoso medo de mexer em time que está ganhando, porque a empresa dele está bem hoje, está crescendo. Legal. Aquela coisa que a gente vê muito, né, Percival? Quando a gente vai falar de inovação nas empresas, mas inovação, não, tá tudo bem, tá tudo indo bem, eu não preciso inovar. Tem muito esse pensamento ainda nas empresas, né? E outra coisa que congela um pouco os times, né, o Nascimento, a gente ouve muito falar assim, não, mas a gente já está fazendo alguma coisa. Sim. Não, já estamos fazendo alguma coisa. Aí quando a gente dá aquela apertada, fala assim, legal, você tem um plano, isso está escrito, isso está num planejamento. Né? Não, isso está mais ou menos. Então, assim, gente, eu gosto sempre, eu sou meio cartesiano quanto a isso, teu plano está escrito, está dentro de um sistema, está sistematizado, ok, ele existe. Se você não tem isso, está só nas ideias, tome cuidado. Tem prazo, tem objetivo, tem pessoas fazendo, né? Então é isso mesmo. Exatamente. Tem um roadmap ali funcionando, né, Nascimento? Então, isso é importante. Então, isso é o que o Carlos acaba pensando, pô, eu estou com medo de perder o time, né? Pô, eu preciso me atualizar, não posso, em contrapartida, eu não posso perder o foco, o meu time está ganhando, né? Porque lembrando, olha só como esse time está ganhando tem um peso muito grande, né? Porque ele tem que garantir a sustentabilidade do negócio, né, Nascimento? Fazer um movimento que, de repente, pode gerar um risco. Quanto a essa garantia, realmente pesa bastante. Correto ou não? Pesa muito. Então, olha só, gente. Pô, a gente foi para um outro momento agora. Como o Carlos está pensando. Vocês estão percebendo como é fácil, gente? Como vamos falar assim, como é simples. Fácil nunca é, né? Mas como é simples. Mas isso exige da gente realmente se colocar no lugar do Carlos, né? E dentro desse caminho, né, o Nascimento, e aí fica mais interessante ainda, é o seguinte, o que o Carlos escuta, né, Nascimento? Que é outro input, né? Um input que ele tem é na visão, o outro é pelo que ele escuta, né? Então, na sua percepção, Nascimento, o que o Carlos acaba escutando quando ele fala de transformação digital? No ambiente que ele vive, na empresa que ele está, no simpósio que ele participa, no webinar que ele acaba participando, o que ele acaba escutando sobre transformação digital? Na sua visão, na sua... Com certeza, ele escuta que empresa que não inovar vai perder mercado. E eu acho que isso ele ouve com bastante frequência, né? Com certeza. Com certeza. Né? Certo. O que mais que você acredita que ele acaba ouvindo, o Nascimento, quando ele está ouvindo os pares, né, ou pessoas muito parecidas com o cargo que ele tem, ou o mundo que ele vive, o que ele acaba ouvindo mais? Ele pode estar ouvindo, Nascimento, me permita aqui colocar, ele pode estar ouvindo, mas isso é muito caro. Ele pode estar ouvindo ele pode estar ouvindo isso? Pode. Caro. Certo? Ele pode estar ouvindo isso, né? Pode. Mas essa transformação é cara. O que mais que ele pode estar ouvindo, o Nascimento? Com certeza, ele está ouvindo aí internamente, isso é uma dor que ele também sente, ele ouve internamente que ele não vai ter, muito ligado com o que você está falando, ele não vai ter budget para isso, então ele ouve com muita frequência que ele precisa fazer mais com menos, isso é algo que os diretores ouvem com muita frequência, né? O pessoal de líder ouve com muita frequência.
E aí ele fica naquela, como que eu vou fazer mais com menos, sendo que eu tenho que gastar com transformação digital? Não, essa é a frase que se encaixa perfeitamente aqui, né, o Nascimento. Assim, precisamos fazer mais com menos. Quando eu falo em transformação digital, e tem até uma força antagônica aí, que é ou eu faço, ou eu não vou inovar, e se eu não inovar, vou perder mercado, mas tudo que você tem que fazer, que você precisa colocar energia, você tem a questão do investimento. E não só financeiro, mas investimento de tempo e de outros recursos, né? Uhum, Que de uhum, alguma forma afeta o bolso da empresa, certo, Nascimento? sim, Então, fazer mais com menos é fazer mais com menos pessoas, não é? Fazer mais com menos dinheiro. Então, ela exatamente. é ampla esse pensamento aí, ou essa escuta que ele acaba tendo, mas é real. É É real. real. E, de novo, reflete no dia a dia do Carlos, correto? Correto, corretíssimo. Show, show. E aí tem um ponto importante, né, cara? Eu começo a olhar para o tema, eu começo a pensar sobre o tema, eu começo a ouvir sobre o tema. Porém, aí é um ponto crítico. Eu começo a falar e eu começo a fazer, né, Nascimento? Aí tudo isso começa a fermentar dentro do meu cérebro, eu começo a falar algumas coisas e eu começo a ter que fazer algumas coisas. No caso do Carlos, não seria diferente aqui. Quando ele passa por esses pontos aqui, o que ele começa a falar e o que ele começa a fazer, na sua visão, na sua opinião? É, um ponto que ele fala com muita frequência é que a equipe dele, a equipe atual dele, precisa se atualizar e conhecer melhor dessas novas tendências. Então, ele cobra da equipe essa atualização. Legal. Ele começa a dizer e começa, de alguma forma, a provocar as pessoas, né? Isso. Nascimento, pô, minha equipe precisa se atualizar. O que mais, ô Nascimento, você acredita que esse ponto ele começa a fazer? Ele começa a frequentar também eventos, fóruns ligados à tecnologia e a tecnologia no mercado dele, principalmente, para poder conhecer o que está sendo feito no mercado. Ou seja, ele começa a buscar informação. É. Né? O Carlos aqui ele já está buscando essa informação, certo? Pode ser através de um canal que é um webinar, um livro, uma reportagem, mas ele começa a buscar essa informação, correto? Correto. E se me permite, pessoal, só um adendo também aqui, nós estamos falando da pessoa. E, obviamente, que nós estamos ligando esse mapa de empatia ao nosso objetivo, que é transformação digital. Mas é muito comum, quando a gente faz também esse tipo de coisa, nós falarmos aqui nesse quadrante sobre como a pessoa se coloca em público. Então, por exemplo, o que ele diz e faz? Ele é uma pessoa muito aberta à conversa. É o que ele mostra para as pessoas, é o que ele mostra para quem está vendo. Então, ele se mostra uma pessoa aberta. Ou, por exemplo, ele se veste de terno e gravata todo dia, sendo que a empresa está todo mundo ali de camiseta. Então, ele se mostra ser uma pessoa mais conservadora, por exemplo. Por que isso é importante, Rodrigo? Isso é importante porque se eu vejo que essa pessoa é mais conservadora, que eu vejo que essa pessoa é mais aberta a conversar, eu vou ter um approach de uma forma. Se a pessoa é mais fechada, se ela não gosta de conversar nem com a própria equipe, o meu approach tem que ser um pouco diferente. Então, o mapa de empatia aqui, para ser didático, nós estamos indo muito para o lado de transformação digital. Mas nessa área, principalmente, é o que a pessoa faz em público, é como ela se mostra. Né? Isso é legal a gente explicar também. Legal. A tradução um pouquinho seria: eu quero ouvir, quero aprender. Sim. Né? Eu quero ouvir, quero aprender. Eu sou mais formal, sou mais informal, sou mais introspectivo, sou mais falante, enfim. O perfil do Carlos aqui, até pela idade dele, ele é mais formal, certo ou não? Ele é mais formal. Ele se porta como isso. Então, não tem nenhum problema, acho que até vale a pena colocar aqui, né? Até para exemplificar o que eu estou falando, teve um mapa de empatia que a gente fez numa empresa uma vez, e nesse o que diz e faz, uma pessoa falou assim, essa pessoa gosta de tomar vinhos caros. Aí todo mundo olhou assim, o que tem a ver com a dinâmica? Não tem nada a ver com a dinâmica, mas tinha. Mas, claro, é a personalidade da pessoa. Eu consigo estender, ela gosta disso, então tá bom.
Eu vou saber, por exemplo, se eu posso convidar esse cliente para jantar, por exemplo, ou não. Se eu vou levar ele numa cervejaria ou se eu vou levar ele para tomar vinho em algum lugar. Então, tudo isso importa, gente. Tudo que é de alguma forma relacionado à personalidade da pessoa importa nessa hora. Não dispensem ideias. Falem e depois a gente dá importância maior ou menor a ela. É legal, viu, Nascimento? Aí, com a minha via vendedora, né, cara, eu acho muito sério. Sabe o que traduz muito esse perfil do Carlos ou de qualquer posição? É a mesa de trabalho dele. A mesa de trabalho vai explicar um pouquinho disso. Então, eu coloquei aqui, só para a gente não esquecer, e esse exercício servir para nós no futuro e para quem está nos assistindo, gosto da formalidade. Então, eu, como Carlos, né, nesse exercício aqui, eu gosto da formalidade. Certo ou não? Isso aí. Então, isso é importante. Então, sempre me remete. Ler o ambiente onde o Carlos está inserido vai dizer muito sobre ele. Certo? Perfeito. Isso é super importante. Por quê? Porque, gente, toda a questão, quando a gente está falando de uma excelente ideia, um bom produto, que a gente sabe que vai transformar a vida de alguém, e a gente acredita tanto, e a nossa empresa vai levar isso, no caso aqui da FNC, através da transformação digital para esse perfil, é o seguinte, se é tão transformador assim, né, eu tenho que ser relevante para essa pessoa. E eu só consigo ser relevante quando eu entrego a minha melhor comunicação, né, Rodrigo? Uhum. Então, quantas empresas, quantos bons produtos morrem porque erram na comunicação? Então, empatia, gente, acho que pega o ponto mais crucial do ser humano, que é se comunicar. Você começa a se comunicar bem com o seu cliente, com o seu mercado, quando você tem empatia. Fora disso, vai ser muito difícil. Certo, Nascimento? Perfeito, perfeito. Legal. Então, aqui, de forma bem acadêmica, né, bem como exemplo praticável, a gente vai para um outro ponto super importante quando a gente já tem esse cenário, que é o quê? Quais são os medos, as frustrações, os obstáculos que o Carlos enfrenta quando ele está falando em transformação digital e depois a gente tentar aqui minimamente olhar pelos olhos dele, pensar com a cabeça dele, ouvir com os ouvidos dele e falar com a boca do Carlos. Quais são os medos, quais são as dores, né, que essa transformação digital pode estar atingindo o Carlos? Você tem uma ideia, Rodrigo? Pelo perfil, eu diria que ele tem medo por desconhecer o assunto. Então, ele tem medo de não saber mesmo liderar esse tipo de projeto. É legal, né, Nascimento, esse teu ponto, porque isso acontece com a gente, né? A maioria dos nossos medos a gente não gosta de divulgar. Uhum. É isso ou não? Com certeza. Muitos dos medos que nós temos a gente não gosta de divulgar, e nenhum problema nisso. Porém, são esses medos que podem estar realmente atravancando ou não deixando claro a posição do Carlos em relação ao que ele pode entregar mais para a empresa. E se o Carlos entregar mais para a empresa vai ter mais resultado. Certo? Então, é importantíssimo saber o que isso pode estar traduzido na questão do entendimento desses medos aí. Certo? Você falou no início, pessoal, aqui, reforçando, de repente alguém chegou agora, eu não preciso conhecer a pessoa, tá? Nós estamos aqui fazendo palpites, baseado no histórico, baseado no perfil, né? O que acontece, você sempre fala isso também, que amanhã você conheceu melhor o Carlos, você pode voltar nesse mapa, ajustar esse mapa para a realidade depois que você o conheceu. O que nós estamos fazendo aqui é um palpite. Então, pense que você está... Aqui é uma consultoria querendo melhorar a transformação digital, mas pense que você está querendo criar um novo aplicativo para a sua loja, para o seu restaurante. Você está criando mapas de empatia dos seus possíveis clientes. Qual que é a dor do cliente? Eu quero comida rápida. Qual que é a dor do meu cliente? Eu não tenho tempo para ligar e falar no telefone, por exemplo. Então, pode ser específico ou pode ser um pouco mais generalista nesse caso. Legal. E não tem tamanho de empresa, né, Nascimento? Não tem. A ferramenta é para a empresa de um homem só e para uma grande corporação com milhares de funcionários aí, colaboradores. Gente, o que nós estamos fazendo aqui é algo que a gente faz muito naturalmente, né?
quantas vezes você se sensibilizou com a situação de alguém? Ou ficou feliz pela conquista de um amigo, né? O teu amigo conquistou algo de verdade. Ou que você tem que fazer uma mudança de país ou de trabalho e tudo mais. De alguma forma, ter um inconsciente lá dispara essa ferramenta que é a empatia. Você começa a se colocar no lugar do outro. Certo, Márcio? Quantas vezes você se sensibilizou com alguém que está passando por uma situação difícil? Ali, você só se sensibilizou porque você praticou empatia. Em algum momento, você se colocou no lugar da pessoa. Sim. Isso é poderoso para você criar seus planos de ação. Certo? Com certeza. Então, Nascimento, o que seria, então, importante para a gente falar ainda como medo? O que ele pode estar entendendo aí como medo, como uma frustração? O que ele está vendo como obstáculo? Vou colocar um aqui que eu vejo com frequência também. Uhum. Os funcionários dele, os colaboradores dele, estão indo para a concorrência. Tá. E ele não sabe se porque ele não está fazendo nada de desafiador para os funcionários, não está inovando, não está fazendo nada, não sabe se é salário. Ele não sabe por quê, mas ele tem medo porque a concorrência está levando os bons funcionários dele. Legal. Deixa eu colocar aqui dessa forma. Isso é um grande obstáculo para ele também. Uma dor, né? A concorrência indo atrás dos seus talentos, né? Dos seus colaboradores. Né? Sim. Legal. E, gente, aqui é importante dar mais uma grifada, dar mais um ponto de atenção. Não tem aqui puxa, eu tenho que ser tão assertivo na resposta, na qualidade. Não, porque como o Nascimento colocou. Isso é dinâmico, né, Nascimento? Eu fico muito feliz das empresas que a gente passa e quando a gente volta nessas empresas, esse quadro está pendurado lá na sala do diretor ou do coordenador, enfim, das pessoas, e esses post-its aqui, eles vão mudando. Porque quanto mais você conhecer o Carlos, mais informação você vai ter, mais preciso vai ser a sua visão sobre o Carlos, a sua empatia vai ser maior, e aí seus planos serão mais precisos ainda, a tua estratégia vai ser mais precisa. Legal, Nascimento. Mas com tudo isso, chegou a hora dos ganhos, né? Isso. Quando eu começo realmente a entender quais são os desejos do Carlos, o que ele pode ganhar com essa transformação digital, do entendimento dessa transformação. O que você acha que é o principal ganho, Nascimento? Aqui nós estamos falando de ganhos pessoais, tá, gente? Pode estar ligados ao ganho na empresa, mas nós estamos falando de ganhos pessoais. Eu acho que ele quer ser reconhecido como um grande diretor, aí, ou de repente vir a se tornar presidente da empresa, algo assim. Ele quer reconhecimento profissional. Acho que isso é algo que move ele, sim. E é legal até porque isso... Então, você não gosta de holofotes, né? Ele gosta de holofotes, eu acho. Legal. E é legal sobre o seguinte, né? A posição do Carlos, quer dizer, ele pode ter diretores, pode ter um conselho acima dele e ele tem os colaboradores, né? Uma outra questão do seu organograma aí. Então, isso aqui mostra claramente, ele precisa desse reconhecimento dos seus pares. Pode ser nos seus pares em questão o conselho da empresa ou dos seus colaboradores, o time que está diretamente ligado com ele. Ou quem acaba sendo o usuário de tudo aquilo que ele precisa garantir, né? Sim. Então, ele vai ter esse ganho. Quando a gente entende isso, é importante, né? Ou até mesmo do mercado, né? Do mercado, perfeito. Vou até colocar, porque eu acho que isso vale do mercado, perfeito. Eu acho que ele vai ter mais qualidade de vida, Nascimento, se ele conseguir, né? Se a gente conseguir levar a transformação digital a esse nível para ele, né? Sim. E, de novo, é pessoal, né? Qualidade de vida do Carlos. Pessoal. Bom, Nascimento, eu acho que sem pretensão nenhuma e pelo nosso objetivo de ser assertivo, acho que a gente fez aqui, de uma forma bem rápida, bem simples, um mapa de empatia que vale a pena. O que você acha? Eu também gostei bastante, Acho que deu para a gente explicar bem aí, de forma bem didática,
Novamente, pode ser para qualquer tipo de usuário, para qualquer tipo de pessoa, e vocês percebam que nós fizemos em pouquíssimos minutos. Não é algo que você vai parar o seu dia inteiro para fazer. Legal. O que eu acho interessante, né, Nascimento, é que a gente está aqui sendo provocador, né? Estamos provocando aqui as pessoas. Então, material explicativo sobre mapa de empatia, outras visões, pessoas que fazem de uma outra forma, isso você vai encontrar muito, né? Acho que isso é a grande possibilidade da internet hoje, né? Uhum. Você vai encontrar vários autores com outros pensamentos, outras formas de entendimento. Mas o que é básico, e a gente não pode deixar de salientar isso, é a simplicidade, né? Ferramentas poderosas são simples. Ela é poderosa, só que você tem que praticar. Você tem que estar disposto a encarar o risco, né, Nascimento? Né, de construção de um pensamento. Isso, além de uma ferramenta, é um método que você pode realmente destrinchar um pouquinho mais a cabeça do Carlos aqui no caso. Mas qual que é o grande objetivo, Nascimento? Por que a gente faz mapa de empatia? Pois é. Na sua visão, por que a gente faz mapa de empatia? Isso é importante, né? Não adianta eu fazer esse mapa de empatia, salvar aqui no meu computador e nunca mais olhar para isso. Você precisa saber o próximo passo, né, pessoal? O que eu vou fazer com esse mapa de empatia agora? Então, é muito importante que você leve em consideração esses pontos na hora de planejar o seu projeto ou planejar a sua venda, a sua inovação. Você precisa ter esses pontos. E algo muito importante também, que a gente acabou não citando, o mesmo projeto ou a mesma venda pode precisar de vários mapas de empatia. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de eu vou, mais uma vez, um app para uma academia. Eu vou ter um mapa de empatia para o professor coach, um mapa de empatia para os alunos jovens, um mapa de empatia para os alunos mais sêniores e por aí vai. É tudo o mesmo projeto, mas eu vou ter vários mapas de empatia e eu tenho que considerar todos eles na hora de pensar na experiência do meu cliente, do meu usuário. Nessa venda, eu estou falando aqui do CIO, mas muitas vezes eu vou precisar também ter um mapa de empatia do gerente, do coordenador, pois todos fazem parte do mesmo mapa de decisão. Então, é importantíssimo que a gente dê esse próximo passo e coloque esse mapa no nosso planejamento. Perfeito. E aí a tradução disso, né, o Nascimento, é como que eu crio uma ação usando o mapa de empatia, né? Como eu crio uma ação usando o mapa de empatia? Então, muito claro o seguinte, a partir do momento que eu tenho essa foto que a gente acabou de tirar do Carlos, nesse momento, e ela não precisa ser a foto mais precisa do mundo, mas é que me dá uma direção, eu vou começar a entender o meu produto, o meu serviço, a minha solução e criar uma ação. Eu sei que um ponto dele, por exemplo, eu vou só colocar aqui como exemplo mesmo, é preciso me atualizar. Está lá no que o Carlos pensa. Então, se a minha comunicação com o Carlos não tocar nesse ponto, já que eu sei que ele pensa sobre isso, está muito perto de ser uma verdade, né? Eu não terei uma ação. Então, eu posso estar falando da minha comunicação, eu posso criar um case mostrando que outras pessoas, eu posso levar uma prova social, né, Nascimento, do que nós já fizemos e transformou essas pessoas. Eu posso estar levando um estudo que toque nesse ponto. Então, olha só, eu já começo na minha venda, na minha entrega, ter ação. Mas, de novo, como que a gente fala, Rodrigo, se você está fazendo o teu projeto, teu plano, e ele cabe numa gaveta, não vai dar certo. É isso aí. Né? Não pode ficar dentro da gaveta, não pode ficar no computador. Tem que ficar de uma forma que eu consiga enxergar e isso me incomode, até que a minha ação seja completada e eu assim falo, olha, o que nós planejamos, nós executamos. Certo, Rodrigo? É bem isso, é bem isso. E um outro exemplo aqui, né? Eu não vou saber liderar. Nós tocamos nesse ponto, de repente, na minha venda, eu falo que eu vou liderar tudo para ele, explico e faço algum tipo de passagem de conhecimento, enfim. É tomar uma ação baseado nisso. Acho que você foi cirúrgico, como sempre, na sua explicação. A gente conseguir olhar para isso e tomar uma ação de verdade com isso. Legal. E quem tiver perguntas, né, mais detalhadas sobre isso, né, Rodrigo, faça aqui como isso, a gente com certeza vai dar uma aprofundada maior em cada um desses pontos que a gente acabou de colocar. Certo, Rodrigo? Chegou a hora da surpresa ou não? Chegou a hora da surpresa. Para quem ficou até o final? Com certeza.
Só lembrando, tá? A nossa ideia aqui é cada vez mais passar conhecimento para vocês que estão nos assistindo. Então, façam isso, adotem isso na empresa de vocês, na vida de vocês. E se precisar da FNC e do funil de vendas, nós fazemos isso com muita frequência em várias e várias empresas de vários segmentos. Então, aí que chegou agora a hora da surpresa, tá? Você que quer usar essa ferramenta que nós usamos aqui, o eCanvas, ela é uma ferramenta 100% desenvolvida aqui pelo funil de vendas, pela equipe do Percival. Você que quer usar o funil de vendas, o eCanvas feito pelo funil de vendas, usa esse cupom que está aparecendo aqui na tela, use esse cupom, e você vai poder entrar lá no eCanvas, acessar esse cupom e conseguir usar essa mesma ferramenta que a gente está usando aqui sem custo. É isso, pessoal? É isso aí, Rodrigo. Então, para você que está procurando ferramentas que realmente possam levar um potencial maior para o teu negócio, para a tua empresa, para as pessoas que trabalham com você, conte com o eCanvas, tá? Tem lá toda uma versão free para quem participou hoje aqui, vai estar disponível isso para vocês, e quem quiser se aprofundar também no tema, vão ter os nossos contatos aí. Acabou a surpresa, Rodrigo? Não, tem mais uma surpresa para vocês agora. Anotem aí. Os 10 primeiros que nos pedirem isso, eu vou colocar um e-mail aqui também, tá? Inovação aqui, @fnct.com.br. Os 10 primeiros que nos acessarem pedindo isso, a FNC e o funil de vendas, nós vamos fazer o primeiro diagnóstico. Nós chamamos aqui de Innovation Assessment. Nós vamos fazer um diagnóstico do momento da maturidade da sua empresa em relação à inovação e ajudar vocês com os próximos passos, a desenhar como que vocês vão dar os próximos passos nessa jornada de transformação digital. Imperdível, tá? Só para os 10 primeiros que mandarem o e-mail aqui requisitando essa agenda, esse serviço, esse assessment. Legal. Que é quase uma consultoria, né, Nascimento? Vamos lá, né? É uma consultoria. É quase uma consultoria aí, tá bom, gente? Então, acho que isso é importante. A gente acredita muito nessa, de como a gente entregar conhecimento, de colocar um pouquinho da nossa experiência aí para colaborar com as empresas aí. Acho que isso faz parte da nossa missão, né, Rodrigo? É isso aí, pessoal. Faz parte da nossa missão. Podemos aqui dividir o nosso lema, né, Percival? O lema que Percival bem me ensinou há anos atrás. A inovação ela só faz sentido quando gera algum impacto financeiro, né? Então, se você está inovando só por inovar, muito provavelmente o seu projeto não se sustenta durante muito tempo, porque a empresa vai cobrar o retorno disso. Então, a sua inovação ela precisa ter redução de custo ou aumento de receita, que seja direta ou indiretamente. Eu fiz uma inovação para agradar os meus colaboradores internos. Isso não vai trazer redução de custo. Indiretamente traz. Seus colaboradores não vão sair, você vai diminuir seu turnover, vai aumentar a retenção de talento e de conhecimento na sua empresa, ou seja, indiretamente traz. Então, direta ou indiretamente, a sua inovação tem que trazer impacto financeiro. Esse é o nosso lema, é assim que nós vamos em qualquer empresa que nós atendemos, né, Percival? Perfeito. É a cultura de resultados, né, Rodrigo? Assim, inovação é legal quando no final do dia alguém paga por aquilo que você inovou. Se no final do dia ninguém está pagando por aquilo, foi uma boa ideia, né? E a gente fica muito triste, né, Rodrigo? Principalmente com os trabalhos que a gente faz com startups aí. Ótimas ideias, mas que não tem a pegada de trazer o retorno financeiro, né? Seja ela através de redução de custo ou aumento de receita, essas empresas vão acabar morrendo. As boas ideias ficam morrendo, né? Eu gosto de dizer, né? Cemitério tem um monte de boas ideias, correto? Infelizmente é isso. Então, gente, prática, contem com a FNC, contem com a funil de vendas para colocar o seu projeto de pé. Eu gosto muito desse posicionamento. E o quadro de empatia é uma das múltiplas ferramentas que a gente pode ter e tem para ajudar você. Beleza, Rodrigo? É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Obrigado. Parabéns por buscar esse tipo de treinamento, de webinar. Como o Percival falou no início, todo mundo fala de empatia, mas pouco se pratica. Então, só pelo fato de vocês terem acompanhado aqui até o final, parabéns a todos vocês. Nós esperamos aqui
do fundo do coração que tenhamos, de alguma forma, trazido uma ferramenta legal e que vocês tenham entendido, compreendido e gostado aqui do nosso bate-papo. Legal. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, viu, cara? É um prazer sempre estar com você com a FMC. Valeu, Percival. Obrigado. Gente, até a próxima. Grande abraço a todos vocês e usem o eCanvas e nos mandem e-mail aqui que nós vamos ter o maior prazer em fazer essa consultoria com vocês. Grande abraço, até a próxima. Obrigado.